Você precisa de mais organização na sua vida? Ou você gostaria de realizar algo novo e não encontra aquele tempo específico para isso? Pode ser até também que você já realiza algo, mas não faz com qualidade. Você está sempre negociando. Se a sua resposta for sim, eu te convido a ficar até o final desse vídeo, onde eu vou contribuir com você como organizar a sua agenda em 4 passos e ir para a ação. Eu estou fazendo isso porque ao longo dos meus processos de coaching, sempre aparece alguém que tem que desenvolver alguma habilidade, seja ela disciplina, seja ela planejamento e até mesmo organização. Veja bem, disciplina e planejamento têm a ver com organização. Você precisa então se organizar e eu quero te ajudar com isso. Mas antes da gente ir para os passos, eu quero te dar uma grande dica, que é: eu quero que você memorize uma frase que ela foi muito importante para mim e que eu acredito que vai ser também muito importante para você. E essa frase é: feito é melhor do que perfeito. Poxa, Cristiane, por que isso? Porque às vezes a gente vai fazer algo que parece muito simples e a gente acaba se bloqueando. O que eu propus para você aqui é como organizar a sua semana. Poxa, parece até simples como que eu organizo a minha semana. Parece simples, parece fácil, pode parecer até mesmo bobo, mas você pode ser uma pessoa que precisa ouvir esses passos e essas dicas aqui. E às vezes, quando você vai fazer algo com vontade, você leva a perfeição junto com você, você quer fazer bem feito. Isso pode ser muito trabalhoso e você pode acabar desistindo. Então, quando você for fazer a sua organização semanal, lembre-se disso. Feito é melhor do que perfeito. Vamos lá para os passos? O passo número 1 é que você defina quais os papéis que você desempenha durante uma semana. Uma semana é de segunda a domingo. Então, de segunda a domingo, que papéis que eu executo? Aqueles papéis que realmente eu tenho que fazer, que não são negociáveis. Vou te dar um exemplo. Se você é mãe e tem filho, você exerce o papel de mãe. Se você tem um marido, o papel de esposa. Se você trabalha fora, você tem um papel de profissional. Se você tem uma frequência na igreja, você tem o seu papel de cristão. Então, eu quero que você analise quais os papéis que você exerce de segunda até domingo. Os que não são negociáveis. Eu vou te dar um exemplo. Todo mundo tem um papel de amiga, mas não é toda semana que eu vejo os meus amigos. Então esse papel, ele não vai estar ali nesse momento. Coloque apenas o que não é negociável, aquilo que você tem que desempenhar semanalmente. Tudo bem? Segundo passo, defina o horário que inicia e que termina o seu dia. Como assim? Que horas você acorda e que horas que você vai dormir? É exatamente esse o horário que começa e o horário que termina o seu dia. Por exemplo, você pode acordar às 6 da manhã e dormir às 23 da noite. Então, ótimo, você tem seu horário definido, o de início e o do término do seu dia. Perfeito? A terceira dica é: papel e caneta na mão, vamos para a execução. Vamos fazer uma planilha. Se você não tem habilidade com Excel, com computador, faça na mão mesmo. Mas olha, para que você tenha uma visualização melhor desse cenário, eu quero fazer isso com você na tela do meu computador. Vamos lá? Vamos lá então para o nosso terceiro passo, que é um passo exatamente de execução. É onde você vai fazer a sua organização semanal. Você pode fazer isso na planilha, como nós vamos fazer aqui. Se não domina essa habilidade, que não seja empecilho. Papel, caneta em mãos, desenhe esse quadro. Veja bem o que precisa ter nesse quadro. Coloque os dias da semana, de segunda a domingo. Aqui do lado, você vai colocar os seus horários, que é o horário que você inicia, nesse caso a pessoa inicia às 6 da manhã, e o horário que finaliza, nesse caso essa pessoa finaliza às 23 horas da noite. Não importa se você inicia seu dia às 5 ou às 8 da manhã, o importante é que você coloque exatamente o horário que inicia e que finaliza seu dia. Aqui do lado, como ajuda e como exemplo, eu coloquei papéis que esse exemplo aqui exerce. Então, essa pessoa exerce o papel de aluna de academia, de mãe, de dona de casa, de profissional, de cristã, de esposa, e ainda deixei espaços como descanso e deslocamento. É muito importante que o que leva tempo e que você não pode combinar nada naquele horário, então que você bloqueie com o que acontece. Então vamos lá? Vamos iniciar a nossa execução? Você tem então uma tela toda livre
E aí o convite é que você vai distribuindo esses papéis dentro da sua agenda. Vamos imaginar que essa pessoa faz academia 3 vezes por semana, das 7 às 6 da manhã, toda segunda, quarta e sexta. Então, como é que você faz isso? Você pega o papel dela de academia, vem aqui e coloca os dias que ela faz, das 6 às 7, segunda, quarta e sexta, ela faz academia. Vamos imaginar agora que ela também é mãe e que ela tem que cuidar dos filhos. Vamos imaginar que os filhos dela são crianças, acordam um pouquinho mais tarde, então das 9 até as 11 ela está exercendo o papel de mãe. E ela faz isso de segunda até sexta, beleza? Então você vai preenchendo aqui. Ela também exerce o papel de dona de casa, então ela tem algumas obrigações com casa, de repente mesmo até a execução do almoço, e ela faz isso das 11 ao meio-dia, de segunda a sexta-feira também. Vamos imaginar que de meio-dia às 13 é o horário que ela almoça, descansa, ou está se arrumando para ir para o trabalho, então vou preencher esse horário como sendo descanso. Esse exemplo aqui também exerce o papel de profissional. Vamos imaginar que ela trabalha todas as tardes, das 13 às 17 horas. Então, eu vou preencher esse horário de segunda a sexta, das 13 até as 17, como o papel dela, que é o papel de profissional, de segunda a sexta. Vamos imaginar que onde ela trabalha é um pouquinho distante, que na volta tem muito trânsito, então ela leva mais ou menos 1 hora para se deslocar e chegar até em casa. Então, vou preencher esse campo de segunda a sexta como sendo deslocamento. Vamos imaginar que essa pessoa também exerce o papel de cristã e tem um dia por semana que ela frequenta um determinado evento na sua igreja. Então, eu vou colocar aqui. E que geralmente também ela costuma ir na igreja aos domingos, e o evento da igreja aos domingos é das 19 até as 10 horas. Vou colocar esse espaço aqui também. Vamos imaginar que essa pessoa tem um marido e ela tem que exercer o papel de esposa e determinar tempo para o seu marido. Vamos imaginar que ela reserva esse tempo específico para o esposo. E que ainda ela tem um compromisso com o casal, aonde ela se dedica 1 vez por semana, o maior tempo com o esposo, aquele tempo que ela se planeja, deixa os filhos com a sogra ou com a cunhada e se organiza um pouquinho mais. Veja bem, aqui eu praticamente finalizei a agenda dessa pessoa. O que eu quero acrescentar aqui? Vamos imaginar que todo domingo às 4 da tarde, ela para fazer a programação da sua agenda, a agenda para outra semana. Então é importante você ter aqui reservado o horário para sua agenda. Ela pode fazer isso no horário que ela preferir, que ela achar melhor. Eu determinei esse horário aqui. O que eu quero mostrar para você com essa organização? Tudo que está em branco é espaço livre, certo? Tudo que está em branco é algum espaço livre. Então, nesse espaço livre, você pode colocar aquela atividade que você deseja realizar, ou então você pode determinar que os dias de você realizar com mais qualidade aquela atividade que você deseja está aqui. Então, veja bem, se você é uma pessoa que está com um projeto novo, um objetivo novo, vamos falar de um determinado exemplo. Esse é o ano dos concursos, então eu quero estudar para concurso. Veja bem, eu consigo estudar para concurso 2 horas na segunda, 3 horas na terça, 2 horas na segunda, né? Então, imagine, vou estudar para concurso e assim sucessivamente. Olha, eu consigo estudar aqui, um exemplo. E aí ela vai preenchendo os horários que ela consegue, que ela determina para ela estudar, certo? Vamos imaginar também que ela tenha tempo à noite, né, e que ela queira se dedicar ao concurso, mas ela não consegue estudar todas as noites, que ela vai encaixando esses horários para ela. No sábado à tarde também é um bom horário para ela estudar,
Então, ela preenche isso aqui, preenche conforme a sua disponibilidade, né? No domingo, vamos imaginar que ela gostaria de ter o seu tempo de folga, depende de cada caso. Observe que ainda ficaram áreas livres, né? Essas áreas livres você pode determinar para alguma coisa outra que você for fazer, né? É importante, como eu disse, deixar algum tempo livre na sua agenda. Por exemplo, não ocupar toda segunda-feira, eu acabei ocupando aqui. Mas vamos supor, eu estudo 2 horas de manhã, 2 horas à tarde, né? Na quarta-feira, um exemplo, tá? Tudo vai depender do que é prioridade para você. O que eu quero mostrar para você aqui, que organize os papéis que você exerce durante a semana e tudo que ficar em branco é o seu tempo livre. E nesse tempo livre é onde você vai colocar as atividades extras. Por exemplo, vamos imaginar que na sexta-feira aqui, essa pessoa vai sair com as amigas. Reserva aqui o tempo, vou sair com as amigas. Coloca as atividades que não são de frequência. Vamos imaginar que aqui no domingo ela coloca passeio com a família. Passeio com a família. E assim sucessivamente. Então, pronto, aqui você montou um quadro, uma organização da sua semana, de acordo com os papéis que você exerce. O que é muito importante aqui é você deixar o tempo livre, como eu te falei, e deixar aquilo que não é uma atividade principal, o que não for uma atividade principal, você não determina nas cores marcadas. E, a não ser que o concurso passe a ser uma atividade principal para você e você vai ter disciplina, então aquilo não é negociável, você vai deixar ali fixo, como é o caso disso aqui. Então, pode ver que nesse planejamento dela os horários estão fixos e os horários que vão sobrar como livres são exatamente os horários que estão em branco. O fato de você deixar um espaço em branco, que pode surgir alguma situação que seja emergencial, que você consegue administrar durante o seu dia, sem que atrapalhe a sua semana. Ou então que você prorrogue para o dia seguinte, mas que não atrapalhe a sua semana. Imagine aqui, na terça-feira, você determinou que você vai estudar para concurso de manhã. Vamos imaginar que você não consiga. Você pode jogar então os seus horários de estudo para tarde, ou pode transportar para o dia seguinte. Então você vai negociando, não existe algo mecânico automático, afinal nós somos seres humanos. O que você pode padronizar aqui é aquilo que não é negociável, como o seu papel de profissional. Se você trabalha, tem a sua profissão e tem que estar lá, você tem que colocar aqui. E muito importante, o seu tempo de descanso, o seu horário de deslocamento, e aí você pode colocar tempo de leitura e outras coisas mais. E agora que você aprendeu de uma forma simples como organizar a sua semana, eu te faço um convite. Faça a sua organização semanal. Tenha disciplina com você. Sabe onde que começa a disciplina? Aqui, ó, na mente. E disciplina é quando você dá uma ordem para você mesmo e cumpre. O fato de você ser mais organizada vai te ajudar a ser uma pessoa melhor, mais produtiva e vai desenvolver uma habilidade que aparece muito nos meus processos de coaching, que é a capacidade de dizer não. Quando você olha para aquilo que você já estabeleceu e existem ali as coisas que não são negociáveis, pode ser que em determinado momento da sua vida apareça um convite que seja até inoportuno. O que você faz? Ou descarta ou encaixa ele lá naquele tempinho que você deixou livre e reservado. E o quarto passo é o convite para a ação. Você só vai melhorar se você começar a executar. O seu maior inimigo é você mesmo. E eu te convido a melhorar a cada semana. Então, no domingo, quando você for planejar a sua semana seguinte, faça uma autoavaliação com a seguinte pergunta: de 0 a 10, o quão satisfeito eu estou com o cumprimento das atividades que eu me propus? Se dê uma nota e busque melhorar um pouquinho mais essa nota semana que vem. E um pouquinho mais, e um pouquinho mais, e um pouquinho mais, até que você esteja 10. Isso é criar hábito. Eu espero ter contribuído com esses simples passos para você. E se você achar que esse vídeo pode contribuir ou ajudar alguém, fique à vontade para compartilhar. Meu nome é Cristiane França, eu sou coach e ajudo as pessoas a se conhecerem ainda mais e obterem melhores resultados. Eu estou à sua disposição caso precise.